fixa na mente de vocês, tá? Esse ciclo de revisão está prestes a começar e aí vai ser muito mais atividade do que teoria, tá bom? Eu vou projetar aqui para vocês, vou apresentar aqui para vocês, para que a gente possa começar, tá bom? A gente parou aqui, ó. Vê se já está aparecendo aí. Tá. Beleza. Então, a gente parou aqui, a gente chegou a ver o Ferreira Goulart, e aí a gente parou nessa ideia. A gente até começou a falar já, né, do concretismo, dessa ideia que era super defendida de entender a sociedade e entender as transformações pelas quais a sociedade passava. Então, não bastava ter inovação no ponto tecnológico da vida, né, na sociedade em si. Também era necessário levar essa tecnologia para a arte. E a arte se manifesta de diversas maneiras, né? Uma das formas de arte que a gente estuda é a literatura. Então, aqui a gente tem um processo de inovação bastante significativo com o concretismo. E o que é esse concretismo, né? No que ele se constitui? Ele se constitui em vários recursos. Quais recursos são? Nós temos uma folha de papel e nós precisamos explorar essa folha de papel de uma maneira não convencional, tá? Nós precisamos explorar todo o espaço, toda a disposição da página, a questão acústica. Aí tu fala assim, pô, mas é um papel, não tem som. Realmente, é um papel, não tem som. Mas o som, ele é construído por aliterações, por assonâncias, tá? Então, a gente precisa explorar não só a palavra em si, né? O vocábulo em si. É necessário que a gente valorize aí todos esses espaços, essas curvas, que lá atrás, né, quando a gente estudou, ainda nesse slide, quando a gente começou a estudar as correntes artísticas mais modernas, a gente viu, né, a arte concreta, aquele concreção, aquele quadro que eu mostrei, ó, esse aqui, vou voltar aqui para te mostrar, ó. Calma aí. Ó, isso aqui, a gente já vê aquela disposição, né, geométrica, e não só na arte em si, na pintura, que isso tinha que acontecer, mas tinha que acontecer também em outros espaços. Por isso, na literatura, ocorre o movimento do concretismo. Tá? E aí, o que é importante de a gente pensar? Se a gente tem uma nova visão de poesia, explorando todos os traços, todos os âmbitos da palavra, então a gente está querendo promover um encontro com pessoas que vão dialogar com essa nova arte. Então, quando a gente pensa em poesia concreta, a gente pensa em sacudir o leitor, em mexer com o leitor. E aí, é claro, você pode pensar assim, já, mas toda produção literária quer mexer com o leitor. Sim, a maioria, se não 100% dela, quer mexer com o leitor. Só que a mexida que a gente dá aqui é uma mexida diferenciada, porque vai exigir de você uma leitura que não é linear. Quer dizer, aquilo com o qual você estava acostumado a lidar, né? A escrita, a palavra em si, produzida ali em versos, produzida ali em parágrafos, como no texto em prosa, isso não vai mais acontecer dentro desse movimento. O mais importante agora é a gente entender que a palavra ela pode tomar toda a dimensão do papel e a gente vai lendo e dando aí, né, as principais semânticas de acordo com aquilo que a gente está enxergando, tá? Então, quero que você entenda a poesia concreta como esse movimento, né, importante que atingiu as artes plásticas, mas também
respingou na literatura, trazendo aí essas características de aproveitamento do papel, questões acústicas, questões visuais, sentidos construídos por meio da disposição das palavras, tá? Isso aí é o principal no concretismo, tá bom? Então, eu quero falar com vocês, né, apresentar para vocês as principais propostas da poesia concreta. O que eles defendiam? Que funcionava basicamente como se fosse um manifesto, né? Quais eram as intenções da poesia concreta? Então, a primeira questão era abolir a tirania do verso discursivo, ou seja, aqui vocês estão vendo, ó, duas manifestações, tá? Uma de Décio Pignatari e a outra de Haroldo de Campos. Então, vocês estão vendo aí essas manifestações, que são manifestações diferenciadas daquilo que você está entendendo, né? Que você vem entendendo enquanto poesia. Quando eu coloco essa disposição de uma maneira diferenciada do tradicional, eu estou valorizando a natureza não discursiva, ou seja, eu estou usando esses espaços para compor o entendimento. Quer dizer, não é só a palavra escrita que gera o entendimento. Não é. É também a ausência de palavra que gera o entendimento. Por exemplo, quando a gente tem aqui, ó, se nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, renasce, remorre, renasce, remorre, renasce, remorre, redesnasce, desmorre, desnasce, desmorre. Isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui representa o quê? Vamos pensar agora um pouco o que seria? O que vocês acham? Deem uma olhada aí nesse texto 3. O que vocês podem comentar aí em relação à estrutura geométrica desse poema? Pensa aí. Qual é a ideia que a gente consegue tirar dessa poesia aqui? Porque tu pode olhar e falar, cara, não entendi porra nenhuma. Entendi nada. Não entendi como a natureza não discursiva é valorizada aí. Mas se você pensar, olha só. Isso aqui, ó, remete a um ciclo. Vocês estão me ouvindo ou eu caí? Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, tá. Beleza. Então, isso aqui remete a um ciclo. O que garante essa ideia, né, de ciclo e tudo mais, que a gente vê, é também a parte gramatical, quando a gente percebe o prefixo re, né? Renasce, remorre, né? Então, a gente tem aí uma composição diferenciada, né? A gente tem aí um círculo que não se dá apenas na esfera discursiva, mas também na disposição geográfica. E na questão gramatical, óbvio, né? Sempre. Então, nada foi colocado aqui em vão. A gente observa, ó, que se tem uma ideia, ó, se nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre. Renasce, remorre, quer dizer, um ciclo se confirmando, tá? Então, a gente tem que olhar, quando se fala sobre valorizar a natureza não discursiva, é o poder das entrelinhas, né? É o poder do que não está escrito, mas daquilo que você pode depreender. Eu quero aqui comentar que talvez não seja tão fácil para vocês a ideia de
como é que eu posso dizer, de perceber algumas questões que a gente conversa aqui, talvez não seja tão fácil, mas, cara, não tem problema. O importante é a gente tentar, né? Você pode falar, já não vi nada disso, eu não vi o ciclo, eu não percebi essa questão que você falou agora, eu não percebi a questão do prefixo, eu não entendi isso como um ciclo, né? Tudo bem, não tem problema, né? Eu acho que quanto menos a gente tem contato com aquilo que a gente está estudando, menos a gente vai conseguir se desenvolver bem, né? Então, por isso que, por mais difícil que seja e por mais complexo que seja para vocês, é sempre importante, eu sempre procuro trazer aqui para que vocês possam enxergar e tomar um pouco de contato com esse tipo de produção, não só porque cai na sua prova, mas também porque é necessário, né, você explorar esse novo sentido, né? Que a gente dá muito sentido para as palavras, mas a gente esquece que, às vezes, o que não está escrito também tem muito valor, né? Olha esse aqui do Pignatari, né? Ó, ra, terra, ter, ra, terra, ter, ra, terra, ter, ra, ter. Tá vendo, ó? Ara, terra, ter, ara, terra, ter, ara, terra, ter, a, ter. Tá vendo? Esse tipo de composição aqui, né? Terra, ter, erra, ara, né? Do verbo arar, arar a terra. É você ara a terra, você erra a terra, você tem rara a terra, tá? Então, aqui, quando a gente tem esse tipo de poesia, a gente está abordando a questão fundiária, né? Quem tem a terra, quem trabalha para a terra. Tanto é que esse visual aqui lembra um campo arado com os seus espaços vazios, né? Aí tu pensa assim, porra, eu nunca ia olhar isso. Justamente por isso que eu estou aqui para fazer com que você olhe. Mas a ideia aqui é a comunicação não verbal, aquilo que não só a comunicação verbal, como a não verbal também. Você conseguir perceber isso é um ponto importante. Tá? Então, em nível de prova, por exemplo. Se alguém colocasse essa imagem para mim, o que poderiam perguntar? Poderiam perguntar qual é o movimento, você, com bastante facilidade, diria que era a poesia concreta. Poderiam perguntar quais das correntes de vanguarda do início do século XX você identificaria esse poema. Com certeza você falaria cubismo, né? E poderiam perguntar qual é a relação dessa imagem, que tipo de problema está sendo abordado. É uma questão de interpretação. Que tipo de problema está sendo abordado a partir dessa poesia concreta, e você ia, obviamente, trazer a questão da problemática fundiária, né, da posse de terras, da distribuição de terras e tudo mais. Tá? Então, essas são as possibilidades. Não pense que vai ser exigido algo além, tá? Mas é importante você ter esse primeiro contato, não sei se primeiro, né, porque vocês estudaram isso na escola, mas relembrar isso é importante, tá? Essa proposta de nova sintaxe estrutural, né, vocês estão vendo, quando a gente fala de sintaxe, é a matéria de gramática que a gente estudou, né? Essa ideia de organização dos termos. Então, aqui a gente vai deixar uma conjunção distante do verbo, a gente vai colocar dois verbos um atrás do outro, né? A gente vai colocar três verbos, a gente vai tirar uma parte do verbo, ou seja, essa sintaxe estrutural ela é diferenciada, não é aquilo com o qual a gente tem bastante contato, né? Como a gente sempre teve. Admitir que os espaços são significativos, tanto os brancos quanto os pretos, né? Então, não só a valorização
daquilo que está posto, mas aquilo que também não está posto. Explorar a palavra em sua totalidade. Tornar o leitor coautor, possibilitando uma leitura ampla e aberta. Isso é muito importante na poesia concreta. Na poesia concreta, nem tudo está dado, nem tudo é definido. Entendem isso? Tipo, nem tudo está escrito. É preciso que você também interprete. E aí, a partir do momento em que eu falo isso, você pensa assim, pô, já, então calma aí. Então, eu posso compreender isso de diversas formas. Sim, você pode compreender isso de diversas formas. Agora, uma coisa que você não pode pensar é que isso aqui não está falando da questão da Terra, do problema dos latifúndios. Isso você não pode pensar. Você não pode deixar de pensar. Assim como aqui, nesse de Haroldo de Campos, você tem que pensar na vida e na morte, no ciclo de passagem de cada um de nós. Não tem como você não pensar nisso. Embora a leitura seja aberta e ampla, dá para perceber muito claramente o que cada um desses poemas está tratando. Tá? Então, por mais que a amplitude semântica esteja presente numa poesia concreta, existe um cerne ali. Esse cerne vai ser solicitado na hora da prova. E aí eu não tenho dúvida de que, talvez, no momento da prova, se perguntassem isso para vocês, essa questão aqui fundiária, com certeza vocês iriam acertar, e se perguntassem sobre isso aqui dentro da prova, vocês também falariam de ciclo da vida e tudo mais. Isso eu não tenho dúvida. Então, é claro, nós somos coautores, mas a nossa coautoria, ela tem de fazer sentido, tá? Usar uma linguagem direta, econômica, de arquitetura funcional do verso, ou seja, evitar falar demais, tá? Tentar ser econômico nas palavras. Tanto é que na poesia concreta você percebe normalmente que é uma palavra que está sendo fragmentada em diversas formas para que você possa ter uma perspectiva diferente. Nesse sentido, né? Você não se estende muito com as palavras, não. E óbvio que se você não se estende muito com as palavras, você também vai explorar a comunicação não verbal, ou seja, o espaço, a falta, também é importante para a poesia concreta. Tudo bem? Pessoal, sobre a poesia concreta, tudo bem até agora? Bota aí no chat para mim se está tudo bem, se você conseguiu entender, se está tudo tranquilo. Até agora, tudo bem sobre a poesia concreta? Vocês entenderam cada um, presta atenção, vocês entenderam cada um desses tópicos aqui? Ficou compreendido cada um desses tópicos, sim ou não? Beleza, então. Show de bola. Vamos lá. Aí, gente, a gente se encaminha aqui, né, para o final de cada unidade, porque cada unidade aqui de slide que eu faço para você, eu sempre falo sobre o movimento e depois faço questão de falar sobre cada um para que você guarde as informações de cada um. É claro que eu não pretendo que você decore isso, né? Mas eu pretendo que você não seja surpreendido com algumas informações. Então, como eu já falei para vocês, tudo que eu coloco aqui dentro do slide é tudo que foi considerado como importante e tudo que eu já vi em prova. Então, as questões que foram feitas em prova, né, com base nos estudos que a gente faz dos últimos vestibulares, as características daquele tipo de poeta, como que ele escreve, quais são as principais figuras de linguagem que ele usa, né? Isso tudo a gente, praticamente em todos os poetas, a gente sempre comenta, porque é importante, né? Você, por exemplo, depois de Guimarães Rosa, você vai estudar Clarice Lispector. Aí você já vai olhar e falar assim, Clarice Lispector, caraca, tem algumas informações aqui
que eu já consigo levar para a prova. Quer dizer, então é sempre importante a gente perceber as características e saber sobre as características para a gente não se surpreender numa questão. Às vezes a questão, ela é uma questão fácil, né? É uma questão de interpretação sobre o próprio movimento modernista, mas pode explorar algo que não está no texto, algo que é de conhecimento aí compartilhado. Então, é sempre bom a gente falar sobre, tá? Coloquei aqui para vocês que o Guimarães Rosa, ele era médico, né? Assim como vocês serão. E ele sempre trabalhou nas cidades do interior. Sempre foi um cara ligado à natureza. Sempre foi um cara ligado à população marginalizada. Marginalizada no seguinte sentido. Nos sertanejos, ele era muito ligado aos sertanejos e à maneira como os sertanejos se expressavam, tá? Isso é um ponto muito importante. Então, por exemplo, falando de temas de redação, quando a gente tem um tema de preconceito linguístico, por exemplo, né, quando a gente tem a questão do preconceito quanto um mecanismo de segregação, de você determinar quem está apto ou não para o emprego só porque a pessoa fala bem ou fala mal, você está trazendo esses aspectos da linguagem sobre os quais Guimarães Rosa refletiu muito. Então, ele era um cara que dava tanto valor às palavras que ele se interessava muito pelo estudo das línguas, não só a língua portuguesa. Então, ele procurava, e olha só, por que é interessante saber disso? Porque quando você estuda muito uma língua, eu sei porque eu estudei várias, né? Não é porque eu me formei só em duas que eu não tenha estudado as outras, né? Por isso que posso falar de antemão, porque tenho conhecimento sobre o que estou falando. Quando você estuda as línguas, você começa a observar que há muitos pontos em comum. Há também diferenças, óbvio, mas há alguns pontos em comum. Então, alguns sufixos representam o mesmo sentido no francês e no italiano, ou alguns prefixos no português, no latim, no grego, querem dizer a mesma coisa. Então, você começa a fazer assim, uma observação de que as palavras elas lidam com alguns significados. Mas e o que as palavras não conseguem trazer de sentido? Já parou para pensar que todas as palavras que você conhece, são palavras que já foram pensadas por alguém, manifestadas, mas que há outras palavras que não foram ditas, mas que poderiam ser? E poderiam representar, às vezes, um sentimento que você tem e não sabe definir? Então, para o Guimarães Rosa, ele, por ter esse conhecimento das línguas, né, por ele se interessar muito, ele começou a ver que algumas palavras não davam conta daquilo que ele queria que a palavra desse. Então, a partir desse momento, ele pensou assim, opa, vamos lá, eu vou criar palavras para poder dar conta dos sentidos que a língua portuguesa não dá conta. A partir do momento em que ele começou a perceber que as palavras que ele desejava expressar, que as palavras que ele desejava usar, mas não estavam ali à disposição dele, ele passou a criar palavras. E a criação de palavras a gente conhece como neologismo. Ele foi considerado o rei do neologismo, porque ele procurava definir aquilo que as palavras não conseguiam definir. Então, você só consegue construir uma palavra se você tem o domínio sobre o seu idioma para poder construir palavras que possam abarcar semanticamente aquilo que você quer dizer. Então, ele é considerado o rei do neologismo por isso. De onde vem, né?
Porque você pensa assim, ah, tá, rei do neologismo eu sei que ele é. Mas por que que ele é? Eu estou te explicando a origem da coisa. Entendeu? Então, quando você não tem uma palavra à sua disposição para expressar aquilo que você sente, aquilo que você quer, na verdade, você precisa criar. Aí você fala assim, ah, já, beleza, então eu vou guardar essa sua informação e vou aplicar isso na redação. Não, você vai se ferrar se você fizer isso, porque eu não vou considerar o seu neologismo, até porque o gênero textual que a gente faz, que a gente escreve, que é a dissertação, ele não possibilita criações de palavras. Mas dentro de uma poesia, vamos imaginar, a Sara quer criar uma poesia sobre tudo isso que está acontecendo, e aí ela cria uma palavra. Pô, aí beleza, tranquilo, eu estou num texto literário que tem liberdade poética. Agora, numa dissertação, não posso criar aquilo que eu quero só porque é meu direito, porque não existem palavras para expressar aquilo que eu quero expressar, entende? Em algum momento da sua vida, com toda certeza, você já falou assim, cara, eu estou sentindo uma coisa, mas eu não sei te dizer o que que é. Com certeza você já falou essa palavra, essa frase. Com certeza você já ficou sem palavras. Com certeza, se tivesse uma manifestação possível ali e você conseguisse traduzir, você faria. Aí, quando você não consegue traduzir, o que você faz? Você pega uma parte de uma coisa e parte de outra. Aí você fala assim, cara, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei, eu estou sentindo uma coisa. Aí o outro fala assim, pô, mas o que você está sentindo? Aí você fala assim, ai, cara, eu não sei, é um misto de saudade com preocupação. Tipo, tá vendo que você fala que é um misto de duas coisas que você conhece? E não coisas que você não sabe definir? É foda pensar sobre isso. Não é qualquer pessoa que pensa sobre isso. Ele é um cara, sem dúvida, diferenciado. Coloquei aqui para vocês que ele possui uma atmosfera mística em suas publicações, nas quais traz o sertão e a recriação da fala do sertanejo. Né? Então, como ele era muito ligado ao sertanejo, obviamente, ele vai trazer um aspecto até ficcional e misterioso para o sertão, vai recriar a fala dos sertanejos, sempre num movimento de respeito, né? Nunca numa perspectiva depreciativa. Ele vai narrar aquilo que é inenarrável, como a gente acabou de falar, ele é um cara que vai contar aquilo que não se conta. Ele vai tentar traduzir por meio de palavras aquilo que não se traduz, tá? E, obviamente, no meio de sua narrativa, vai promover perguntas que levam à reflexão e à universalização do regionalismo. Quer dizer, o regionalismo, ele é, por si só, uma particularização geográfica, né? O regionalismo, ele vem de uma região específica, mas ele, com as suas produções, procurou a universalização do regionalismo, de modo que o regionalismo pudesse ser aceito e respeitado em todo o território, tá? Então, como vocês sabem que ele tem uma preocupação excessiva com a questão da linguagem, ele vai revalorizar essa linguagem, né? E como que ele revaloriza? O Guimarães Rosa, ele não é aquele cara que vai escrever difícil na redação para ser respeitado, porque ele não acredita no rebuscamento das palavras, ou no uso de palavras que já estão em desuso, né? Que não fazem mais parte do nosso dia a dia. Mas ele vai, sim, apostar nas invenções. Por isso que ele é o rei do neologismo. Ele vai inventar palavras de modo a conseguir expressar aquilo que ele deseja, tá? Sobretudo com relação à fala dos sertanejos, né, gente? Como o foco ali da escrita do Guimarães gira em torno dos sertanejos, óbvio que todas as expressões e particularidades serão feitas em cima disso, tá? Bom, um outro aspecto importante, lembra que eu falei um pouco da questão do misticismo no sertão, dele trazer a ficção e tal? Ele tem um outro ponto importante que eu achei bacana colocar aqui para vocês, que é a luta entre o bem e o mal. Tá? Então, dentro das publicações dele, vocês vão perceber que existe sempre isso, né? Deus versus diabo, bem versus mal.
Quer dizer, essa dicotomia, essa antítese, ela é uma antítese quase que barroca, porque onde tem Deus não tem o mal, onde tem o bem não tem o mal, onde tem o diabo não tem o bem, né? Então são sempre dois extremos, tá ok? Então isso é bem presente também em sua obra. E, obviamente, que se ele fala do bem e do mal, se ele fala de Deus e diabo, e dessas questões daquilo que é ruim, daquilo que é bom, ele precisa a todo momento falar o nome dessas entidades religiosas. Só que ele não gosta, né, de falar o nome do diabo. Tem gente que não gosta de falar o nome do diabo, né? Tem gente que não gosta... tem gente que fala como? Quais são, com base naquilo que vocês conhecem, pode falar aí no fone, quais são os nomes que normalmente nós damos para o diabo? Nós não gostamos de falar esse nome, né? Quais são os nomes que a sociedade dá? Me fala aí alguns. Vou até sair aqui para ver o que vocês vão escrever. Me digam aí, quais são os nomes que nós damos quando a gente quer falar sobre diabo, mas a gente não quer falar diabo propriamente? Coloca aí no chat para mim. Inimigo, o que mais? Coisa ruim. A gente não fala coisa ruim? A gente fala capeta, a gente fala coisa ruim. A gente não dá o nome, a gente não fala o nome, a gente evita, né? Então, sempre essa prática que a gente tem no dia a dia, ele também fazia. Então, ele colocava, né, em algumas de suas obras, ele colocava o que não existe, o que não é, mas finge ser. Sempre naquela perspectiva assim, o falso, né, o mal, o inimigo, o coisa ruim, o anjo caído. Ele tem essas expressões assim. Então, é muito importante você saber que aqui está rolando uma figura de linguagem chamada eufemismo. Então, há utilização de eufemismo quando se toca no nome do diabo, frequentemente representado pelo que não existe, o que não é, mas finge ser, e outras expressões. Então, por exemplo, cai uma questão de Guimarães Rosa, cai uma figura de linguagem que traga aí uma nova maneira de se falar o mesmo nome. Pô, para suavizar a ideia, você já vai no eufemismo sem pensar duas vezes, tá? Por isso é importante, eu faço questão de colocar aqui para vocês essa informação. Lembrando que eufemismo é uma figura de linguagem que procura fazer o quê? Procura suavizar uma informação que possa parecer agressiva, tá? Então, essa suavização, ela decorre do eufemismo. Pessoal, entendido ou não, Guimarães Rosa? Pontos principais do Guimarães Rosa. Saber que quando ele não tinha uma palavra, ele criava essa palavra, né? Saber que ele criava palavras porque as existentes não davam conta daquilo que ele queria expressar. Saber que ele é um cara muito preocupado com a questão da linguagem, mas não usa rebuscamento, e sim recria. Que tematicamente ele fala do sertanejo e de suas problemáticas. Que semanticamente ele também traz as dualidades religiosas que nós já vimos no Barroco. Então, essa religiosidade, eu até botei aqui, uma religiosidade quase medieval, baseada apenas nos dois extremos, né? Ou é o bem ou é o mal. E sempre usando eufemismo para manifestar essas palavras ao invés de falar o nome, né, da coisa ruim, do coisa ruim. Entendido, gente, sobre Guimarães Rosa? Fala para mim. Tudo bem ou não? Sara, Giovana, Inara, Tainá. Tudo bem em relação ao Guimarães? Tudo. Beleza. Beleza, aspectos aí importantes que eu falei de prova para vocês guardarem, tá? E, finalmente, a gente vai para
Clarice Lispector, tá? Clarice Lispector é a rainha das frases na internet. Muitas frases não são dela, mas as pessoas gostam de atribuir, né, a ela, porque ela tem um peso surreal. Ela é o nome mais importante da prosa modernista. Sobretudo, eu posso dizer que ela é a mulher mais importante dessa terceira fase, né? Óbvio que quando a gente destaca os poetas, e quando vocês percebem aí esses poetas nas provas, gente, coloca-se sempre quem teve mais voga ali no momento, né? Então não teve só a Clarice Lispector no pós-modernismo, mas ela foi quem mais se destacou, tá? Então ela era ucraniana, mas ela se naturalizou brasileira, porque ela veio para cá com 2 meses de idade. Na verdade, ela foi para Recife, mas depois ela veio para o Rio, e aí ela fez a escola, né, o 1º grau, o 2º grau naquela época, e depois fez faculdade de Direito, tá? Ela foi uma apaixonada pela língua portuguesa, ela se denominou assim, em diversas entrevistas, né? Tem várias entrevistas da Clarice Lispector no YouTube, depois, se você tiver curiosidade, você pode assistir. Mas eu tirei um trechinho aqui de uma dessas entrevistas, que é um trechinho bem bacana para a gente tentar conseguir entender um pouco dela. Eu posso afirmar de antemão que a leitura de Clarice Lispector não é uma leitura comum. E vocês vão perceber isso, daqui a pouco eu vou colocar o link aqui das questões para vocês. Vocês vão perceber que é preciso atenção, tá? Porque há sempre ali um desejo escondido no que ela fala. Há sempre uma interpretação. Ela é a mulher das entrelinhas. O Guimarães Rosa falava, né? Não é preciso, quando eu não tenho o que expressar, eu crio a palavra. A Clarice não vai criar a palavra. Ela vai jogar no seu colo, assim como os concretistas jogaram. Vai jogar ali a poesia para você, vai deixar uma lacuna, quem vai preencher essa lacuna é você, tá? Eu tirei aqui um trechinho de uma das entrevistas interessantes que ela deu, e aí eu coloquei aqui para vocês. Ela diz o seguinte: sou brasileira naturalizada quando, por uma questão de meses, poderia ser brasileira nata. Fiz da língua portuguesa a minha vida interior, o meu pensamento mais íntimo. Usei-a para palavras de amor. Comecei a escrever pequenos contos logo que alfabetizaram, e escrevi-os em português, é claro. Com 7 anos, eu mandava histórias para a sessão infantil, que saía às quintas-feiras num diário. Nunca foram aceitas. Mas já que se há de escrever, que ao menos não se esmaguem com palavras as entrelinhas. O melhor ainda não foi escrito. O melhor está nas entrelinhas. Quer dizer, quando uma autora fala que o melhor está nas entrelinhas, o que isso significa? Diz para mim, quero ouvir vocês. Quero ouvir vocês. O que significa dizer... vou parar a apresentação aqui só um minutinho para eu poder olhar o chat direito. O que significa dizer que o melhor ainda não foi escrito, que o melhor está nas entrelinhas? Na relação com o leitor, o que isso pode provocar? Como que vocês veem isso? Provoca uma subjetividade, né? Sim, uma subjetividade e a questão do leitor. Como que fica o leitor nessa subjetividade? É um leitor passivo? É um leitor ativo? Como que a gente pode observar isso? Ativo, porque ele que vai ter a interpretação pessoal dele. Passivo? Ativo. Tá. Ativo, exatamente.
Então, coloca você, tem um nomezinho. Qual é o nome do autor? Qual é o nome do leitor que participa desse processo de entendimento? Vocês lembram? Qual é o nome do leitor que participa ativamente de uma publicação artística? Coautor, né? Esse leitor é coautor. Ele ajuda o autor na composição, na interpretação do sentido, tá? É muito importante isso. É muito importante a gente saber que o coautor é o leitor ativo, que participa ali da publicação da obra, né? Fazendo ali, desempenhando uma relação ali próxima com quem escreve, tá? Deixa eu voltar a apresentar aqui para você. Mas já quando isso é em uma obra, também tem algum nome? Tipo, obra no sentido de... porque tem a Lígia Clark, né? Ela também tem meio que isso, da pessoa, ela movimentar a arte, só que no sentido concreto mesmo, esse poema. Sim, mas você quer saber se existe um nome? Não entendi. Tem um nome específico para isso também? Não, normalmente a gente fala que a leitura da obra ela vai ser múltipla, né? Você tem múltiplas leituras e essa coparticipação, tem alguns livros que falam, né, de coparticipação literária. Estou falando de termos técnicos, tá? Que eu acho que é isso que você quer saber. Tem livros que falam sobre apenas coparticipação, tem livros que trazem a presença de um leitor participativo como um processo de intertextualidade, porque a intertextualidade é o diálogo dos dois textos, né? Entendendo o texto da autora com o texto que eu consigo compreender e atribuir sentido, há também essa relação intertextual, porque é o que ela produziu e aquilo que já existe em mim. Mas a questão da coparticipação, da coautoria literária, né, esses dois termos são mais conhecidos. Não, tá, entendi. É porque eu também estava tentando relacionar isso com concretismo, neoconcretismo. O neoconcretismo tem essa coisa da pessoa? Sim, Então era isso. Sim, exatamente. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Deixa eu voltar a apresentar aqui para vocês. Calma aí. Vamos lá. Então, ainda aqui, falando da Clarice, nós temos... Deixa eu botar aqui. Pronto. Nós temos, então, a Clarice como principal nome da tendência intimista do modernismo. Então, quando se fala que a terceira fase modernista é uma fase intimista, se fala em relação principalmente a Clarice Lispector, tá? Mas por que é intimista? Porque o principal eixo da obra dela é o questionamento do ser, é o estar no mundo. Ela recupera um pouco do Drummond. O Drummond é o cara que reflete sobre o estar no mundo. Só que o estar no mundo do Drummond, ele se assemelha, né, ele casa ali com o movimento de reflexão pelo momento histórico que se vivia. Pós-Primeira Guerra, a iminência da Segunda, né? Vocês lembram que eu comentei sobre essa questão do estar no mundo no Drummond? Vocês lembram disso? Fala aí, de verdade. Vocês lembram que eu falei isso? Vocês lembram que eu comentei, que eu falei que o Drummond ele era o escritor que pensava sobre o que ele, enquanto
ser humano poderia fazer para alterar a realidade dele e dos amigos e das pessoas, das outras pessoas, de toda a sociedade? Vocês lembram que eu falei que o Drummond ele é o cara que valoriza o coletivo, valoriza a coletividade? Inclusive, falei que o Drummond é uma referência boa para usar na redação, se a sua redação trouxer a temática do individualismo. Aí tu fala assim, ué, Jajá, mas como que o Drummond é bom para trazer numa redação de individualismo se ele defende o coletivismo? Eu não preciso nem explicar isso, né? Na verdade, a gente precisaria de um Drummond. A gente precisaria de atitudes drummondianas, visto que ele valoriza o coletivo e ele para pensar sobre a sua função enquanto ser humano e na união dos seres humanos para superar uma problemática. Por exemplo, esse ano é um ano que, com certeza, muitas questões relacionadas à pandemia vão cair na prova. Eu não digo na prova... na prova... Não digo apenas na objetiva, mas na redação. Com toda certeza, né, vem alguma coisa aí do momento político que a gente está vivendo, e do momento também das consequências, né, da questão da pandemia, da falta de coletivismo, da falta de empatia, do individualismo, enfim. Então, toda redação de individualismo, você pode começar falando que falta um pouco de Drummond, né? Principalmente se for uma redação mais subjetiva, né? Falar que falta um pouco de Drummond nas pessoas, né? É falar que falta um pouco da coletividade, da noção ali de que todos nós estamos aqui para nos ajudar, tá? Então, coloquei aqui para você que o principal eixo da obra dela é o questionamento do ser, o estar no mundo, né? Qual é a minha função aqui no mundo? Não é na mesma perspectiva do Drummond, tá? Porque o Drummond ele está muito ligado ali ao momento histórico no qual ele viveu. O estar do mundo da Clarice Lispector é um estar no mundo de refletir sobre a própria existência mesmo, tá? Então, refletindo sobre essa própria existência, ela vai fazer aí romances que voltam para si mesmo. Então, por isso que a gente fala que é um romance introspectivo, que busca se entender, tá? No plano da linguagem, também se percebe em Clarice certa preocupação com a revalorização das palavras. Ela consegue dar uma roupagem diferente a elas, explorando os limites dos significados, trabalhando metáforas e aliterações. Há quem chame a Clarice Lispector de neossimbolista, tá? A partir do momento em que a linguagem que ela vai utilizar vai ser uma linguagem carregada de sentido. Então, ela pode usar uma palavra e querer dizer 1000 outras coisas a partir daquele símbolo gráfico. Isso é algo importante para se pensar quando se pensa em Clarice, tá? Um outro ponto importante é que ela, vez ou outra, também fez uma narrativa de caráter social. Ela falou também dos problemas da humanidade. Ela não falou só da crise do indivíduo, porque o foco dela é se fixar nisso, na crise do próprio indivíduo. É um pouco barroco isso também, né? Falar da crise do homem é falar de uma maneira barroca. É claro que a motivação barroca era uma motivação religiosa. Aqui é a crise do próprio indivíduo, é a crise de valores do indivíduo, e nada ligado à questão da religião, como era no barroco. Tá? Então, veja, eu estou no modernismo, na verdade, eu estou no pós-modernismo, e eu estou associando, fazendo uma comparação com o barroco, quer dizer, século XVII e século XX, para você ver como as coisas ali estão distantes, mas, de alguma maneira, também podem dialogar, tá? E nós temos, por último aqui, uma técnica que se chama fluxo de consciência, e nós temos uma coisa fundamental, isso aqui você tem que saber de qualquer maneira,
da Clarice, que é a epifania transformadora, tá? Então, a Clarice apresenta 2 questões dentro de sua produção. Várias questões de prova já trataram sobre isso. A primeira questão é a técnica do fluxo de consciência, e a segunda técnica é a epifania, tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui o fluxo de consciência enquanto uma técnica que faz com que o personagem colocado ali por ela dentro da produção fale de uma maneira como o seu pensamento está vindo naquele momento. Né? O próprio nome fluxo de consciência significa que não há uma organização, muitas vezes sintática, naquilo que se fala. E, às vezes, essa falta de organização ela vai gerar ali uma dificuldade na leitura. Veja, gente, Clarice Lispector, eu comecei a falar que ela não é uma autora muito fácil de se compreender. E um dos mecanismos, né, de todos os mecanismos que fazem a leitura dela ser difícil, né, um deles é porque ela faz essa técnica do fluxo de consciência. Quer dizer, ela pega, né, e faz uma espécie de monólogo. O fluxo de consciência é uma espécie de monólogo. Né? A ideia ali é reproduzir, naquela narrativa que ela está fazendo, o fluxo contínuo de pensamento. Então, muitas vezes, ela vai ignorar o capítulo, que ela está no capítulo 2 falando de uma coisa que só vai acontecer no capítulo 14. Muitas vezes, ela vai falar e não usar parágrafos, porque ela vai emendando uma coisa na outra. Por isso que é difícil. Tá? Então, essa primeira técnica é uma técnica que busca reproduzir esse contínuo aí de pensamentos. Por isso que quando vocês começarem a ler, quando vocês fizerem os exercícios, né, que eu acho que hoje vocês já podem fazer, os exercícios da apostila da terceira fase do modernismo, vocês vão perceber que em muitos textos ela não é sequencial, ela não é linear, porque ela fala à medida que ela vai pensando. Sabe quando você fala sem parar, sem pensar naquilo que você está falando? Ela faz muito isso. E, às vezes, isso é o principal motivo para que o outro não te entenda, né? Quando você fala de uma maneira contínua, sem organizar o que você quer expressar, tá? Essa ideia, essa técnica de fluxo de consciência ficou entendida para você? Fala comigo. Entendido ou não? Entendido, Tainá? Entendido, Giovana? Entendido, Sara? Tudo tranquilo? Nesse fluxo de consciência? E a epifania? A epifania é o quê? A epifania é o clique. A epifania é o estalo. A epifania é a possibilidade dada ao personagem para que o personagem entenda tudo o que aconteceu com ele. Sabe quando você, Sara, tá, enfim, nas suas reflexões, e de repente tu dá um pulo assim da cama e tu fala assim, caraca, é isso. Sabe quando você liga os pontos e você consegue atribuir um sentido àquilo que você está vivendo? E você consegue, caraca, pô, é isso, cara, é isso. Agora eu entendi o que de fato está acontecendo. Sabe quando a gente conecta uma narrativa na outra e aí a gente consegue entender? É como uma espécie de lâmpada que se acende na nossa mente. Já passou por isso, Sara? Todo dia. Todo dia. Então, ela faz isso.
Então, você vai perceber, às vezes você está lendo, aí ela está numa angústia, porque ela é angustiada, né? Ela é neossimbolista, não é à toa. O simbolista também é angustiado com o papel dele no mundo, né? Por isso que ele é tão simbólico, né? Ele não diz nada diretamente, ele deixa tudo aberto. Tudo em aberto. Mas você, às vezes, está lendo a Clarice e tu está meio ali, como é que eu posso dizer? Está meio incomodado, né? Porque ela está numa angústia, assim. De repente, a personagem demonstra uma clareza sobre o que está acontecendo com ela. Essa técnica é uma técnica chamada epifania, que ela usa muito. Eu vou te falar, eu posso dizer que ela é a principal escritora brasileira a usar isso. Ah, mas a epifania pode rolar às vezes? Pode rolar, já rolou em Machado de Assis e tudo mais, mas a Clarice, se fala de epifania, pode ter certeza que é Clarice. Pode ter certeza. Tá? Então, preciso que vocês entendam essa epifania enquanto um estalo, enquanto aquele momento em que acende uma lâmpadazinha na sua mente e você fala, porra, é isso, cara, é isso. Agora tudo faz sentido para mim. Agora tá tudo certo, agora eu entendi. Tá? Então, o fluxo de consciência torna a leitura um pouco confusa. E a epifania vai tornar tudo claro. Entende? Então, esse contraste é uma coisa interessante da obra dela. Porque ela tá ali no fluxo de consciência, narrando. Aí tu tá meio assim, caraca, quase que perdido, tentando entender o que está acontecendo. Aí, do nada, ela dá o estalo, né? Mais pro fim, né? Principalmente dos contos dela, mais pro fim dos contos, ela dá aquele estalo. Aí você, opa, calma aí, agora eu entendi o que ela quis dizer. Então, a defesa dela, né? A defesa desse procedimento, né? De fluxo de consciência, mora no momento em que ela vai esclarecer para nós que estamos lendo. É óbvio que ela não vai falar diretamente com a gente, né? Mas a gente vai conseguir perceber que ela está falando ali dessa epifania. A gente vai conseguir perceber que ela deu o estalo e que ela agora consegue observar e entender com clareza tudo que está acontecendo à sua volta. Tá? Então, fluxo de consciência e epifania são duas coisas, assim, importantíssimas quando se fala sobre essa mulher, esse mulherão da porra que é a Clarice Lispector, tá? Então, gente, o modernismo terceira fase, ele acaba por aqui, tá? Vou salvar esse slide aqui para poder colocar lá na plataforma, para que vocês possam estudar, né, sobre ele, revisar, criar um mapinha mental, acho bacana, tá? Inclusive, esse momento que a gente vai entrar de revisão é o momento dos mapas mentais. Então, cara, se anima, compra aquelas fichas, crie seus mapas mentais, o mais colorido possível, né? Porque esse é o momento de revisão é o momento em que você cria os mapinhas mentais, tá? Eu vou colocar aqui para vocês o link, tá? O link dos exercícios. Acabei me estendendo um pouco, né? Então, são 2h10, você não vai conseguir fazer todo o exercício, mas essa lista, ela fica disponível para você até às 10 da noite hoje, tá? Então, você pode fazer que essas respostas, elas vêm para mim, tá? Eu vou, obviamente, depois olhar, assim como eu olho todos os resultados de vocês, mas eu quero olhar, sobretudo, para ver como que vocês foram, né? Então, eu vou colocar aqui, deixa eu só abrir aqui o link, para ver se está funcionando direitinho.
aí vou mandar para vocês. Vou botar também no grupo, tá? Para quem não pôde entrar. Vê se abre aí, gente. Vê se vocês conseguem abrir aí, por favor. Se conseguir abrir, bota um ok para mim no chat. Bom, Tainá conseguiu. Giovana, Sara e Nara, tentem aí. Vejam se vocês conseguem abrir. Jarline, Oi. pode repetir de novo o que é pra fazer? Eu não tava no quarto, eu tava arrumando o quarto da minha tia. Esse link que eu postei aí no chat é um link com perguntas sobre a aula de hoje, né? Sobre a terceira fase no geral. Ah, sim. E aí, essas questões, elas devem ser feitas até hoje, 10 horas. Tá? E elas vão ser enviadas. Vocês já vão ver o resultado, né? Eu vou botar para que vocês vejam o resultado lá na hora. Mas essas questões, fora as questões da apostila, né? Todas essas questões, elas devem ser respondidas até hoje, às 10 horas da noite. Tá, Giovana? É isso que é para fazer. Eu vou colocar o link lá no grupo também, tá? Para mandar para as outras pessoas que não conseguiram assistir a aula. Tá bom, pessoal? Eu vou parando por aqui, então, tá bom? E vou configurar aqui para que vocês recebam as respostas. E tentem fazer, eu tenho observado assim, o rendimento de vocês, né, da maioria de vocês, está muito bom, assim, 90%, 85%, 95%. Então, tenta dar aí o gás para conseguir gabaritar essas questões, tá? Amores, um beijo grande para vocês. A gente se vê amanhã.